bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar da Comissão Técnica Leste de Assuntos Jurídicos da ABRAP. Eu sou a Priscila Berti e hoje teremos uma manhã recheada de muito conteúdo para as nossas associadas da Regional Leste. A Comissão Técnica Leste de Assuntos Jurídicos convida a todos para falar de um tema muito importante: alteração regulatória para ampliar as fontes de receitas do PGA, visando o fomento do setor. O objetivo do webinar é discutirmos possíveis melhorias no ambiente regulatório para maior segurança jurídica. Sem dúvidas, o assunto é extremamente relevante para o momento. Por isso, aproveitem a presença dos nossos palestrantes e participem, enviando suas dúvidas em nosso chat, se identificando com nome e instituição, que ao final teremos um momento para moderação. Aproveito também para agradecer novamente todos os palestrantes que estão conosco. Para iniciarmos, então, eu passo a palavra ao Dr. Jarbas de Biagi, diretor executivo responsável pela área de assuntos jurídicos da ABRAP. Dr. Jarbas, fique à vontade. Priscila, bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos. Essa manhã realmente é uma manhã que promete, o tema é muito relevante. Eu queria começar pelos agradecimentos, né? Agradecer a doutora Juliana, a doutora Eixa, que tiveram essa ideia de pautar esse tema aqui para a Comissão Regional Leste, jurídica, de assuntos jurídicos. Um assunto muito relevante e muito importante, né? E também agradecer aí os nossos convidados, né? Que são especialistas, né? O doutor Geraldo, o Silvio, o Cauã também, e o nosso presidente, que, quando soube do tema e foi convidado, falou, não, eu vou estar lá, nós vamos estar juntos. O que é importante a gente refletir aqui. Ontem, só para vocês terem uma ideia, ontem eu recebi a ligação de um participante de 100 anos, ele fez 100 anos o ano passado, e ele me ligou e falou o seguinte, para conversar comigo, ele já é aposentado há mais de 55 anos. E aí eu falei, você me ligou tal, e agora estão propondo para ele uma migração de plano, ele sair de um BD para um CD. Aí eu falei, precisa avaliar isso, né, tal. A idade da sua esposa, tal, ele já está no 3º casamento, já enviuvou 2 vezes, então é importante, só para ficar bem claro isso, para a gente contextualizar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a previdência privada, historicamente, ela antecede, isso em qualquer lugar do mundo, ela antecede a previdência social. Esse participante recebe esse benefício de complementação há mais de 54 anos, eu conheço, né? E tem essa gestão desses planos. Então, na realidade, as entidades elas existem antes mesmo da Lei de 77, né? Nós sabemos disso, e a gente, nesse processo de bastão, a gente vai cuidando disso dia a dia, e vai passando e vai administrando para poder entregar o benefício. Ao longo desse tempo, tem se buscado aperfeiçoar, né? Se aperfeiçoar, melhorar o regime de previdência privada, seja ele fechado, seja aberto, através de marcos regulatórios. O primeiro marco foi em 77, como vocês sabem disso, é até muito melhor do que eu. A partir daí, começa a haver um regramento para trazer segurança jurídica, que também é o objeto nosso aqui hoje. Segurança jurídica nessas relações. A nossa atividade é uma atividade multidisciplinar. Você olha um regulamento de plano de benefícios, você tem todas as áreas, praticamente, das relações humanas ali, né? E tem uma parte aí que é a questão de como você vai gerir isso. E nós temos conseguido sobreviver ao longo do tempo com todas as mudanças, né? Acompanhando isso historicamente. Num determinado momento, extremamente dependendo de uma patrocinadora, arcava integralmente com todo o custeio. Depois isso foi mudando ao longo do tempo, né? A sociedade assim exigiu. E a gente vai modulando isso. Essa própria proposta para um participante de 100 anos, que está num BD complementar, para ele ir para um plano CD, é uma prova disso, né? E nessa parte, nós temos uma questão de gestão dos recursos. E temos a parte que é plano de benefícios e a parte da entidade. Caminhamos, chegamos lá só nessa dança com o tempo, na figura do instituidor, né? Então, tivemos o instituidor, que hoje é um sucesso. Tivemos o Plano Família também, que é um sucesso, graças a todos nós. Todo mundo
caminhando para o mesmo objetivo, proteção previdenciária, que é o nosso negócio. Nós somos da ordem social, não por acaso nós estamos na Constituição, na ordem social. De forma que tratar desse tema nesse momento, pós uma reforma da Previdência, onde se buscou a simetria da Previdência privada, onde nós competiremos com as entidades abertas no sentido de oferecer um plano de benefício. E teremos a competição delas também. Somos melhores preparados. Somos melhores preparados para pagar benefícios. É o nosso negócio. Nosso negócio é capitalizar para pagar benefício. As entidades abertas têm a sua concepção lá, que é muito importante também, mas são sociedades anônimas. E aí nós chegamos no tema de hoje, né, que nós vamos tratar aqui, que é muito importante. O tema de hoje, na realidade, é como o gestor vai se comportar com segurança jurídica e como ele vai fomentar a sua entidade fechada. Porque, sem dúvida nenhuma, os nossos cordões umbilicais lá com o patrocinador, eles estão ao longo do tempo desaparecendo, o que é bom para todos, até mesmo as patrocinadoras desaparecem. Né? Nós temos exemplos aí que a patrocinadora desapareceu e o fundo continua forte. Né? Então, isso é muito importante. Então, o tema PGA, o tema de meios de financiamento da entidade, do seu fomento, de você participar em igualdade de condições, nessa simetria, para poder oferecer o melhor plano de benefício para a sociedade, que é isso que nós queremos. Nós queremos que o participante, a sociedade, tenha o melhor plano. Não é? Esse é o nosso objetivo e na nossa gestão de entidades. E por isso trabalhamos para que os nossos planos sejam os melhores. De forma que o tema de hoje ele é muito relevante. Né? Vocês terão, os maiores especialistas aqui, terão a liderança do nosso presidente, que conhece esse tema e deglatia, então, costumo dizer que ele precisa tirar a camisa, ele tira, se precisa colocar a camisa, ele coloca, quer dizer, então, na realidade, importante isso, né? A participação dos senhores é fundamental, para a gente poder trazer essa parte da segurança jurídica, mas aqui tem esse mix, né, do multidisciplinar, o aspecto de gestão, o aspecto e a segurança jurídica com todo esse conhecimento. Então, trouxemos o que há de melhor, de forma que, afora as exposições, os questionamentos dos senhores também são muito relevantes. Então, onde agradeço também a diretoria da ABRAP, que encampou isso e nos apoiou, e não, vamos fazer. Então, presidente, é muito importante isso. Agradecer também ao doutor Brum, né, que faz essa coordenação, a secretaria-geral lá, sem ele também, a gente talvez não chegasse assim a tão bom termo. De forma que aproveitem, nos questionem, né? Eu tenho absoluta certeza que nós sairemos melhores daqui do que nós chegamos. Até ontem mesmo, na reunião preliminar que nós tivemos, eu já saí com um monte de coisa que, sinceramente, vocês sabem, eu já tenho um pouco tempo de estrada, né? Em todos os sentidos. Mas até eu mesmo saí com alguns pontos que me enriqueceram ontem, né, numa conversa de 10 minutos que nós fizemos um bate-papo. Então, aproveitem, questionem essa manhã, a gente está muito animado, e mais uma vez, Juliana Eixo, muito obrigado, e também aí ao Cauã, né, que abraçaram também isso e oportunizou isso para o sistema. Então, aproveitem, perguntem, questionem, e eu também vou estar aqui na plateia e vou mandar aí algumas perguntas aí para o Silvio, para o Geraldo, também para o Luiz Ricardo. Então, bom dia a todos e, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Importantíssimo. Só tem sentido isso que a gente faz com a participação dos senhores. Então, contem sempre conosco, nos demandem. Isso é a vida associativa, e nós fazemos isso. Todos nós estamos aqui olhando para vocês nessa tela, nós adoramos isso que nós fazemos. Nós fazemos isso com prazer, de forma que isso é muito bom. Então, devolvendo aí para a Priscila, nesse tempo que me foi reservado, e um bom dia a todos aí, e boa palestra, e vamos acompanhar. Obrigado, viu? Obrigado. Doutor Jarbas, obrigada pelas palavras e por todo o trabalho desenvolvido junto às comissões. Seguindo a nossa programação, convido agora a doutora Juliana de Castro Prudente, coordenadora titular da Comissão Técnica Leste de Assuntos Jurídicos, para uma breve introdução. Doutora Juliana, fique à vontade. Obrigada, Priscila. Bom dia a todos. O doutor Jarbas já facilitou muito meu trabalho aí com essa bela introdução, né? Mas eu, assinando aí os agradecimentos dele, mas eu gostaria de fazer os meus aqui primeiro, porque realmente nós estamos inaugurando aí, né, um primeiro evento aí da Comissão Leste, né? Então eu queria agradecer muito
a presença e terem aceitado o nosso convite, né, doutor Luiz Ricardo, Geraldo, Silvio Rangel. A gente sabe que o tempo de todo mundo é caro e eu queria agradecer a generosidade de vocês de estarem aqui com a gente hoje, em nome da Comissão Leste, né? Queria agradecer à ABRAP, primeiro pela iniciativa dessa série de webinars sensacional, a gente vem aproveitando as demais também muito, né? E faço isso em nome, aí na pessoa do Dr. Jarbas, que está sempre com a gente aí nessas discussões, e também ao Brum, né, e a equipe dele, se não fossem eles aí, realmente isso, né, nós somos uma comissão pequena, né, e tivemos um apoio sensacional deles para a realização do evento, né, e eu não poderia deixar de registrar aqui. Queria agradecer também a nossa comissão, né, como eu falei, uma comissão pequena e guerreira, né, e o apoio de todos, né, em especial minha colega aí de comissão, a Eixa, né, e ao Cauã, que assumiu aí, topou esse desafio de moderar uma sala desse tamanho, né, Cauã? É um desafio e tanto, né, seja pelo tema e seja aí pelo histórico aí, né, o background aí da turma que vai falar para a gente hoje, né. Enfim, gostaria de agradecer a presença de todo mundo, né, a nossa audiência, né, e já passando aí ao tema, né, como eu falei, o Dr. Jarbas já nos deu aí a dimensão, né, do que a gente está para ver, por vir, né, mas eu gostaria, né, de falar que mais do que assim, não é uma iniciativa nossa, o tema foi um presente para a Comissão Leste, né, um presente pela relevância do tema e pelo momento, né. Um tema que sempre não é de hoje, que ele vem sendo discutido, né, as questões regulatórias relativas às receitas do PGA não são assuntos novos, né, não é uma discussão nova, né, mas o momento, né, a discussão ganha realmente relevância, né. E aqui eu acho que realmente a tônica, como o Jarbas colocou bem, né, é a questão da segurança jurídica, né. Eu acredito que seja consenso de que não há uma proibição em relação a outras fontes de receita, né, ao fato das entidades buscarem outras formas de fomentar, de se financiar, né, no sentido do fomento, né, mas existe, sim, uma lacuna, algumas dúvidas, né, e que merecem, né, debate, que merecem estudo, e, quiçá, um avanço, né, o que se pretende, né, na questão, no arcabouço regulatório, né. Então, eu vou ser muito breve aqui, na verdade, eu queria só realmente pontuar isso, né, que eu acho que a gente tem um arcabouço já que nos permite, mas a gente gostaria, né, e eu acho que eu falo também em nome, vamos falar assim, né, desse braço de assessoria jurídica das entidades, né, porque o ideal é a gente ter realmente um ambiente mais seguro, mais claro, né, e que permita às entidades responderem ao momento que elas estão vivendo, né, e ao momento que, na verdade, o mundo está vivendo, né, a gente vive um momento de mudanças profundas e as entidades e o segmento de previdência complementar como um todo está respondendo a isso, né, e a gente vê que a questão do PGA é uma questão a ser conversada para melhorias no sentido de dar mais segurança, dar um colchão, vamos falar assim, né, de segurança jurídica mais claro, mais forte, para permitir as entidades a fazerem essa resposta, a darem essa resposta, né, às demandas de seus participantes, patrocinadores e a demanda né, do segmento em geral. Então, sem mais, né, eu queria renovar meus agradecimentos, desejar a todos aí um bom webinar. Vou voltar a palavra para a Priscila, né, para já começarmos aí as palestras e os debates. Obrigada mais uma vez. Bom webinar a todos, né? Doutora Juliana, obrigada pela excelente contextualização. Agora, passo a palavra ao Dr. Luiz Ricardo, diretor-presidente da ABRAP, para iniciar a exposição. Dr. Luiz, fique à vontade para iniciar. Obrigado, Priscila. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos e a todas, agradecer muito o convite da ABRAP, né? O presidente da ABRAP agradecendo o convite da ABRAP, né, Jarbas? Mas o fato é que eu fiquei realmente aguçado, né, com esse tema. Aliás, esse e tantos outros, né? Mas um tema atual, né? Parabenizar primeiro o trabalho todo que vem sendo
feito à frente da área jurídica aqui da ABRAP, na condução do nosso diretor Jarbas, um grande amigo, de muitas lutas aí, de muitas aventuras, né, de muitas brigas, então, Jarbas, receba aí um grande abraço, obrigado aí pela parceria, lealdade, amizade, né, somos aí apaixonados por esse segmento, como todos aqui, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo junto com o Bruno aí na comissão jurídica, eu como operador do direito, ainda que temporariamente licenciado na ordem, a gente sabe o quanto a área jurídica também é apaixonante, ainda mais numa estrutura de um sistema que leva a proteção social, né, que prega o bem-estar. Então, parabéns mais uma vez, na esteira também, Juliana, Cauã, Comissão Leste. Eu digo que as nossas comissões, na verdade, é um celeiro de craques, né? Além de a gente ter aí mais de 900 pessoas envolvidas, né, de colaboradores, de apaixonados, como eu me referi pelo sistema, vocês vêm fazendo um trabalho brilhante aí na Leste, com um tema nessa rodada de discussões jurídicas que as regionais têm feito. Não poderia ter sido aí eleito um tema tão discutido, tão de momento, um tema que está na pauta, né? E também aqui saudar o Geraldo e o Silvio, é uma honra dividir um painel aqui com vocês, aí num painel virtual. Recebam minha profunda admiração e meu agradecimento por tudo que vocês fazem para o nosso segmento, para a ABRAP, né? Vocês também, num espírito de colaboração, referências no nosso segmento. Parabéns aí pelo trabalho frente à comissão de contabilidade, ANSEP, Geraldo, o teu trabalho para nós é fundamental, aí, esse suporte todo que você dá nessas questões técnicas, e o Silvio também aí nessa luta de que a gente enfrenta dos grandes temas, tem nos ajudado demais, né? Muito tem discutido aí solvência, tem discutido segregação, tem discutido os grandes temas, passam pelo debate que a gente faz, e sempre aprende com o Silvio. Então, mais uma vez, Silvio, meus cumprimentos e obrigado aí por compartilhar um painel tão importante. Bom, falando de PGA, falando desse momento importante, falando de um tema que está na pauta, eu queria voltar um pouquinho para a gente chegar nesse momento tão reinventivo que a gente tem, um momento de tanta evolução que a gente alcançou agora, mas eu queria voltar lá atrás, né? Eu me lembro, no primeiro mandato nosso, primeiro ano de gestão nosso, que foi ali 2017, a gente já vinha aí vivendo aquele sufoco daquela CPI 2015, eu, na condição de diretor jurídico na época da ABRAP, tive lá na CPI, então tudo estava difícil, né? 2017, quando a gente chega aqui na ABRAP, eu vou dizer, a gente tinha muita preocupação, né? Sem limitações, eu vou dizer para vocês, o cenário perverso do sistema, né? Foi, apesar de toda a história de sucesso do segmento, essa entrega, esse sistema pagador, cumpridor da sua obrigação, que cumpre a sua missão social de complementar essa atuação do Estado, né? Eu sempre falo, eu acho que a gente tem que falar muito isso, o sistema hoje está pagando 70 bilhões de reais por ano em benefício, né? Com mais de 900 mil aposentados e pensionistas, é um sistema de entrega. Mas, por um outro lado, essa história de sucesso, essa história de solidez, essa referência, esse gigantismo desse segmento, é fato que lá em 2017, naquele cenário perverso em que pesa essa história de sucesso, o sistema estava estagnado. Digo mais, né? Até me desculpando aqui um pouco pelo termo, mas eu acho que é isso mesmo, o sistema estava numa periferia, né? Tivemos aí, naquela oportunidade, a extinção do Ministério da Previdência, né? Eu sempre costumo dizer, a gente reclamou tão pouco disso, aquele governo, final do governo Dilma, início do governo Michel Temer, né? Extingue-se o Ministério da Previdência, 30 milhões de aposentados, né? E esse ministério, da noite para o dia, vai para o Ministério da Reforma Agrária, né? Naquele primeiro momento, e eu acho que a gente reclamou muito pouco à luz da importância que essa questão da seguridade social, e vocês vejam, né, naquela época, o Ministério da Cultura, os artistas foram lá, né, na esplanada dos ministérios, o Ministério retornou, né? O Ministério da Previdência não. Vamos cair lá, dentro do Ministério, como eu me referi, da Reforma Agrária, junto com o INCRA, não tinha explicação lógica. E depois a gente acabou sendo absorvido, se é que é esse o termo, pelo Ministério da Fazenda. Então, ao longo da nossa história, a gente perdia ali um pouco toda a natureza social para cair no Ministério Fazendário. Começava por aí, a PGFN, com aquele viés arrecadatório, aquele viés de advogados que estão vinculados realmente a questões tributárias, às questões fiscais,
né, não tinha um aspecto social, né, dentro do conceito, dentro daquele raciocínio lógico-jurídico, e isso nos deu muito problema. Né? Estávamos fora da agenda de prioridade do governo, né? Perdimos os interlocutores, porque o nosso ministério desapareceu, né? Havia uma absoluta falta de protagonismo do CNPC, né? A nossa imagem era totalmente negativa, né? Os jornais aí, em tudo que aconteceu, naquele desgaste que deu naquela CPI que eu me referi anteriormente, né? Uma imagem totalmente distorcida, negativa, apesar de nós termos ali 3 entidades em volta da CPI, nós somos quase 300, né? Pontos fora da curva, e eu acho que, antes aqui, com muita comunicação, eu acho que a gente conseguiu superar muito bem aquela crise momentânea, né, da CPI de 2015, até porque, né, até no Vaticano, né, a gente tem problemas com o gênio do crime ele está em todos os lugares, o que a gente tem que identificar, eu sempre falo isso, punir severamente e tratar como exceção, mas ali naquele momento não era assim. Então, diante de todo esse cenário, né, aí o Tribunal de Contas também se agigantou, né, começou, opa, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo, ele retoma aqui o processo fiscalizatório, um caos. Somava-se a isso naquele momento, né, a ABRAP já muito preocupada com a evolução desse segmento, a gente teve disputado sempre em grandes trabalhos técnicos, a ABRAP foi buscar no professor Zé Roberto da Unicamp um diagnóstico do sistema, né, e ali, aquele diagnóstico feito lá em 2015, 2016, ele apontava algo aterrorizante, né? Ou seja, os estudos do professor Zé Roberto Afonso indicavam, além da estagnação, que nós tínhamos dia e hora para acabar. À luz aí dos trabalhos do Zé Roberto Afonso, do professor, as reservas nossas, à luz da falta de crescimento do sistema, iriam se esgotar em 2036. O sistema ia acabar, ia pagar todos os benefícios. Né? Todos os assistidos, os pensionistas iriam receber integralmente, porque nós temos mais de 100% de solvência, o seu benefício. Mas o sistema tinha dia para acabar. É um desinvestimento que, dentro desse processo de maturidade que o sistema adquiriu, queria impactar também muito, né? Esse desinvestimento das nossas reservas no mercado financeiro, projetos de infraestrutura, em tudo aquilo que a gente tem como aquela finalidade enquanto investidor institucional, né, de financiamento de abastecimento da macroeconomia, fomento do mercado de capitais, enfim, tudo iria sofrer um impacto de um segmento, né, que representa atualmente 14% do PIB, 1 trilhão e 300 milhões de reais, é disso que nós estamos falando. Então, no meio de tantas ameaças, de tanto momento de preocupação, a gente tinha, na verdade, um grande desafio. Um paradoxo, né, que eu costumo dizer, na verdade, primeiro, manter tudo isso que a gente tinha conquistado até então, né, esses 43 anos de sucesso, esse 1 trilhão de reais, esse sistema pagador, precisamos manter, precisamos gerir esse estoque que foi constituído ao longo dos anos do sistema. Mas mais que isso, tendo em vista ali aquela identificação de estagnação, aquela identificação de que não tínhamos mais planos patrocinados, né, naquele momento de grande preocupação, o segundo desafio, esse paradoxo, na verdade, era se reinventar para crescer. Como é que a gente ia gerir esse fluxo que estava chegando aí? Na verdade, um novo trabalhador, uma nova relação laboral, né? Tivemos aí, inclusive, a reforma trabalhista, né? Uma nova realidade, tudo novo, né, um esgotamento dessa relação tradicional de empregado e empregador, um novo trabalhador, né, surgindo, que foi aí, na verdade, o nativo digital, e dentro dessa estrutura para gerir esse fluxo, dentro de tudo aquilo que a gente vinha planejado, conversado, né, a gente identifica que também o professor Zé Roberto, apontando a estagnação, ele apontava também se movimentos de uma maneira acertada fossem feitos, o sistema ele tinha um grande potencial de recuperação, grandes janelas de oportunidade. E aí ele já identificava os fundos instituídos, isso se confirma. Hoje, nos fundos instituídos, nós temos mais de 600 mil participantes, mais de 16 bilhões de reservas. Ele apontava também a questão da gente ampliar e alcançar
aqueles que estão em volta dos nossos participantes, os familiares, também deu certo, né? Os planos de família hoje é um sucesso, e também a previdência complementar do servidor público. O fato é, fomento era a palavra de ordem. Reinventar e repensar o sistema para as próximas décadas nessa gestão do fluxo, né, era, na verdade, o nosso grande desafio. Nós tínhamos, né, como gerimos, e dentro do estoque que eu me refiro, um produto de extrema qualidade, né, mas um produto envelhecido, né, um produto que estava precisava ser reinventado para crescer e ampliar essa cobertura, atender os novos tempos, né? Aquilo que o Dr. Devanir, né, o grande mestre que sempre nos ensina, esse produto envelhecido, que na verdade ele precisava ter um processo reinventivo, ele precisava ser, na verdade, ele não ia nos levar mais para atingir aqueles objetivos, aquela finalidade que a gente tanto esperava. Então, dentro desse fomento desse sistema para gerar riqueza para o país, que é fundamental nesse processo de crescimento econômico, o fundamental papel que a gente tinha ali, que a gente exerce enquanto cunho social, melhorar as condições daquele que vai em atividade. Então, dentro dessa nova realidade, o que a gente identificava dentro daquele processo, daquele projeto de fomentar o sistema? Que a gente precisa de um novo modelo de previdência. Um modelo mais simples, um modelo mais flexível, um modelo para a gente atingir essa expectativa desse milênio, desse nativo digital, e, ao mesmo tempo, o sistema ali, 2016, a gente avaliando, a gente precisava implementar, o momento pedia, na verdade, muita ousadia, muita criatividade, simplicidade, disrupção, né? Passamos a fazer um uso intenso de tecnologia, trabalhamos como nunca uma comunicação direta, né? Uma ampla comunicação, na verdade. O desafio, além de fomentar, ajudar a economia, a gente precisava ter mecanismos dentro da importância social e macroeconômica do sistema para a gente gerar emprego, ampliar essa proteção social, e assim o sistema fez. O sistema se reinventou ao longo dos últimos 5, 6 anos, né? Ele retomou seu temos aquele cenário apavorante, preocupante, de caos que se identificava, e aproveitamos aquela identificação do professor Zé Roberto Afonso de que o sistema ali ele tinha um grande potencial de retomada da sua evolução, do seu aperfeiçoamento. Eu penso que a gente conseguiu superar os grandes desafios. O sistema, ao longo desses últimos tempos, inúmeras oportunidades, inúmeras conquistas, inauguramos um novo momento, né? Nessa esteira de retomada do nosso segmento. Ali tem um corte. Eu acho que, inclusive, a gente entra no nosso segmento num quarto ciclo. O sistema tem o seu primeiro ciclo, a sua origem, 6435, a gente tem ali um segundo ciclo, quando a gente foi alçado a Constituição, num processo de modernização do segmento, com as leis 108 e 109, tivemos um terceiro ciclo ali com Previc, criação do CNPC, um melhor entendimento do Poder Judiciário, ali já estava-se o crescimento dos instituídos, mas ali eu acho que a gente tem um terceiro ciclo, a consolidação, e agora nós estamos vivendo o quarto, que é do processo de reinvenção, né? E dentro desse processo reinventivo de crescimento, né, vejam aí as grandes conquistas, né? O plano setorial família, que a gente alcançou, que a gente realmente, com muita ousadia, a gente muda o estatuto da ABRAP, a gente faz o que tem que fazer para verificar e checar e identificar o crescimento desse sistema. O Previsonho, um desenho moderno de plano, que a gente foi junto com a Previc, a 4 mãos, construir um desenho para realizar o sonho desse jovem trabalhador. Não é BD, não é CD, não é CV, é um Previsonho, né? Além disso, começamos a tratar do CNPJ, me lembro ali, procurando interlocutores dentro do Ministério da Fazenda, ainda bem que a gente achou o então secretário executivo, o doutor Eduardo Guardi, a doutora Ana Paula Vescov, e depois o doutor Guardi ainda vira ministro, nós demos sorte, mas foram interlocutores fundamentais, porque a gente conseguiu implementar o CNPJ, que era a questão envolvendo patrimônio de afetação, segregação, deu muito certo, está aí, nós estamos operacionalizando o CNPJ, se não for ao final desse ano, será ao final do ano que vem, esse tema está em debate no CNPC, junto com a Receita Federal, mas
implementamos a autorregulação, resgatamos a credibilidade daquele sistema que tinha uma imagem por força de uma CPI precipitada, manchetes de jornais, na verdade, que não espelhavam a nossa realidade. Já me referi, a autorregulação veio para isso, aprendendo no CONAR, na Ambima, né? Buscamos um processo intenso de profissionalização, capacitamos, hoje a gente pode dizer, são mais de 16 mil alunos que passaram pelas aulas da Uniabrap, né, na certificação ICSS, certificando mais de 8 mil profissionais, foi instituído um comitê de auditoria nas ESES, dançamos, entramos na onda dessa revolução digital, enfim, inúmeras conquistas num momento muito delicado, que a gente, com muito orgulho, a gente destaca que esse time todo conseguiu retomar esse crescimento, voltamos a discutir temas estratégicos, de novo, nessa ousadia, nessa disrupção, nesse uso intenso de tecnologia, né, e dentro dessa evolução, desses novos tempos, né, hoje a gente está falando que os nossos participantes assumem um perfil de cliente. Nós estamos falando de cliente. Nós estamos falando de vender planos de previdência para um novo perfil de trabalhador que não vai acordar com vontade de fazer um plano de previdência porque ele deu vontade, foi fechado ainda, né? Que a gente precisa ter um mecanismo de prospecção, de atingir, de vender esse plano de previdência para esse cliente novo, né? Tudo é novo para nós estamos hoje pescando não mais no aquário, a gente sempre fala isso, no mar aberto, né? E dentro desses novos tempos que a gente precisa atender, eu acho que a gente está entendendo mais que isso, nós estamos entendendo, né? Estamos, sim, vivenciando um processo competitivo. Dentro do nosso próprio sistema, à luz da sua heterogeneidade, a 108, a 109, aquelas das privadas, as instituídos, a previdência complementar do servidor público, né? Nosso sistema, como me referi, é muito complexo, mas hoje a gente está lançado, né? Um processo de competição e todo mundo fala, pô, como é que vocês vão competir com as abertas dentro de toda a estrutura que elas têm? Eu digo para vocês, nós não vamos competir com as abertas. Né? As abertas hoje, quando falam, outro dia eu li um artigo, porque agora com essa questão da previdência complementar aí dos entes federativos, que a Constituição mandou inserir as abertas, então nós temos que fazer desse limão uma limonada, né? Agora o sistema está indo para os bancos. Eu vou dizer para vocês, os bancos não querem saber de gerir passivo, não querem saber de gestão previdenciária, né? Os bancos querem, na verdade, já o fazem, né? A nossa gestão dos ativos, que inclusive nos instituídos por lei, nós somos obrigados a terceirizar, então está dentro essa janela de oportunidade tem aí para o segmento fechado, a competição não está com as abertas, né? A competição ela está muito mais próxima dessas previtechs que estão aí, dessas fintechs, dessas plataformas. Essa é a competição que nós vamos estar encarando aqui nos próximos tempos, já estamos encarando, né? E digo mais para você, quem que vai levar? Vai levar aquele que o participante se sentir dono da sua previdência, vai participar aquela que devolver na sua rentabilidade, quase sua integralidade, à luz de uma estrutura não lucrativa, vai vencer quem entrega, quem paga benefício previdenciário, e nós somos o único veículo de longo prazo que paga pontualmente, repito, 70 bilhões de reais para mais de 900 mil pessoas, um sistema que é fundamental nessa solução desses problemas sociais, e dentro dessa estrutura, a gente sabe fazer, então a gente não tem medo de concorrência não, até porque a gente tem certeza que o nosso segmento tem proposta de valor no sentido de oferecer renda qualificada, que proporcione aí uma atividade. São os novos tempos que nós estamos no jogo, né? Nós estamos aí dentro dessa estrutura, dentro dos novos tempos, fazendo inúmeras parcerias, né? Nós estamos hoje, já é um caso de sucesso também nos fundos instituídos, naquilo que nos aproxima junto com as seguradoras. São parceiras nessa terceirização do risco, não é da nossa essência correr risco, né? Os fundos instituídos deram certo, conseguimos proteger todo mundo dos riscos de morte, invalidez e da velhice, da aposentadoria, e exteriorizamos os riscos,
né? Então, os novos tempos que estão aí, se antes a gente tinha uma relação só com o instituidor, hoje nós estamos com relação com o instituidor, com o fornecedor de TI, né? com associações de classe. Nessa disputa para novos clientes, a gente sabe, a gente está entrando no jogo e precisa investir em tecnologia, investir numa nova cultura comercial, né? Mudar o mindset das pessoas, investir em marketing, né? Em sistemas de informação, buscar contrapartida, porque nesse processo de distribuição, aquele que tem o sucesso da venda precisa ter uma contrapartida para colaboradores e vendedores de planos, né? Esses acordos e parcerias comerciais com os mais diferentes stakeholders vai ser cada vez mais frequente. Nós vamos buscar novas fontes de receitas para continuar trazendo, dando essa sustentabilidade no nosso segmento. Nós precisamos dar musculatura para as entidades nesse processo de competição que está aí lançado, né? Permitir que as entidades invistam no seu negócio, né? Tornar, efetivar ações voltadas ao desenvolvimento de produtos nessa estrutura comercial desses novos tempos que eu me refiro. Como é que a gente vai fazer uso intenso de tecnologia e processos inovadores se a gente não tiver mecanismos de investimento, de financiar, de dar musculatura, repito, ao nosso próprio negócio? Então, dentro desses novos tempos que a gente sai de um desenho muito tradicional para a gente entrar nesses novos tempos hiperconectados, né, com um novo trabalhador que eu me referi, nós precisamos flexibilizar o PGA. O PGA nasceu nesse perfil do estoque lá de trás do sistema, mas nós precisamos de um PGA para o nosso fluxo, né? Esse nosso plano de gestão administrativa, né, tão fundamental, e aí o Geraldo e o Silvio, como grandes especialistas na área, vão poder esmiuçar muito mais do que eu, né? Mas registrar contabilmente essas atividades, é ali que a gente tem que mexer, porque é ali que a gente tem a distribuição dessa gestão administrativa das entidades. O PGA é um grande aliado nesse processo de fomento dos novos planos do sistema, mas ele precisa ter uma alteração, ele precisa ser flexibilizado. Com a segregação patrimonial, e o Silvio coordenou isso dentro de um trabalho brilhante, né, na discussão do CNPJ, junto com o Geraldo, os dois estiveram à frente disso, que nós estamos debatendo agora, a operacionalização. A expectativa é que o PGA também passe a ter a sua estrutura dentro da identificação do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, para que ele tenha fôlego, para que ele tenha musculatura, para que ele tenha condições de fomentar, de investir, como eu falei. Dentro dessa maior abertura de fomento, a gente tem certeza que a flexibilização do PGA ela pode ali abarcar essas receitas comerciais, essas receitas extraordinárias que a Ana coloca, né? Vejam os planos família, como eles estão precisando de mecanismo, porque, de novo, ninguém vai acordar querendo fazer um plano de previdência, nós precisamos chegar lá e investir na venda, na cultura comercial, e os planos família é a principal fonte hoje de crescimento do sistema. Eu acho que aqui, já caminhando para o meu final, é preciso deixar claro que a gente não tem receio de competição, não, né? Mas a competição tem que ser equilibrada, a competição tem que ser justa, a competição tem que nos dar mecanismos de poder competir em igualdade de condições. Questões fundamentais para permitir essa concorrência justa precisam ser superadas, e a flexibilização do PGA para trazer esse mecanismo todo para dar essa musculatura toda à entidade é crucial, né? Nós temos uma proposta técnica, hoje o tema preparado, inclusive, pela nossa Comissão de Contabilidade, o Geraldo é o grande autor intelectual, junto com toda a equipe ali, que ele coordena, de uma proposta que a gente já está levando para debate, a gente já vem discutindo com os grandes interlocutores, Paulo Vale, CNPC, Lúcio Capeleto, Previc, equipe, o assunto está na pauta, né? A ideia, a gente até confesso para vocês que a gente tem que inserir isso nesse projeto de lei, na harmonização das abertas e fechadas, dentro desse relacionamento maduro, desse debate transparente, nesse olho por olho, nessa discussão daquilo que dá, daquilo que não dá, que a gente tem feito com esses interlocutores do governo. Eu ouvi quase um conselho, não vamos fazer esse debate no CNPC, mas a sensibilidade de todos eles, né, eles estão realmente dentro dessa luta de modernização do sistema, sensíveis a esse tema. Então,
o foro competente é o CNPC é o nosso órgão estrategista, é lá que nós vamos, com base nessa proposta feita tecnicamente pela nossa Comissão de Contabilidade, a quem desde logo eu agradeço o Geraldo e toda a equipe, nós vamos estar levando para o debate, para a deliberação, o quanto antes, no CNPC, já nas próximas reuniões. Bem, senhoras e senhores, eu encerro por aqui, eu queria me colocar, mais uma vez, parabenizar vocês por esse debate tão importante, desse tema tão atual, me colocar à disposição aí dos debates, das perguntas, mas eu queria deixar um último recado, isso para ecoar. Eu queria destacar que o nosso sistema hoje, dentro de tudo que a gente passou aí agora, recente, estou falando de 5 anos para trás, desse caos, desse cenário perverso que a gente tinha hoje, o sistema está preparado, né, para ajudar o Estado brasileiro a ampliar essa proteção social. A gente sabe o quanto as pessoas estão precisando de poupança. O Brasil precisa de poupança de longo prazo, precisa de proteção previdenciária, ampliar essa proteção, e a gente está em condições também de ajudar o Estado brasileiro a solucionar parte, pelo menos, dos problemas e alavancar essa macroeconomia, né? Criando mecanismos para a gente tanto prestigiar, incrementar, acumular. O Brasil precisa incrementar sua poupança previdenciária, o Brasil precisa. A gente poupa muito pouco. O Brasil precisa poupar mais e poupar melhor. Era um pouco disso. Mais uma vez, obrigado, estou à disposição e um excelente evento a todos. Obrigado mais uma vez. Dr. Luiz, muito obrigada. As suas colocações sempre oportunas foram essenciais para o nosso webinar. Continuando, convido agora o Dr. Silvio Rangel, consultor e especialista em Previdência, para iniciar a sua apresentação. Obrigado, Priscila. Obrigado, presidente. Ricardo, obrigado pela Abrap e pelo convite. Queria, na pessoa da Juliana, parabenizar a Comissão Técnica Leste Jurídica aí pela iniciativa, pelo tema e pela provocação, né? São provocações importantes como essa, que geram reflexões e que fazem o sistema evoluir. Então, agradeço pelo convite e parabenizo aí pela iniciativa. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e fazer aquela tradicional pergunta se todos estão vendo a tela. Eu acredito que sim, agora. Então, eu vou trazer para vocês algumas reflexões, logicamente sem uma solução pronta, mas algumas provocações e algumas reflexões. Primeiro, sobre as macro tendências em relação ao próprio sistema, que o sistema vem enfrentando em relação a custo administrativo, despesas administrativas, né, e possíveis fontes de receita também, e alternativas, e alguns pontos que eu entendo que seriam passíveis aí de melhorias regulatórias para incrementar a flexibilidade do nosso sistema. Antes de entrar diretamente no assunto, eu vou trazer alguns números para vocês, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar, né? Mas o primeiro deles, eu extraí esses números do relatório da própria Previc, né, de despesas administrativas 2020, referente ao ano 2020, foi divulgado agora no mês de julho esse relatório. O primeiro gráfico aqui mostra uma tendência do número de entidades reduzindo. Então, nós tínhamos 304 entidades em 2017, e 3 anos depois estamos com 292 entidades. Então, nós tivemos um decréscimo de 12 entidades num período de 3 anos, né? 12 entidades, aí nós estamos com uma redução de quase 5% no total de entidades, segundo esse relatório da Previc. E o número de planos, tivemos um crescimento do número de planos, né? É lento, mas é consistente esse crescimento, né? Mostrando que as tendências são invertidas, ou seja, enquanto a quantidade de participantes e de planos tem crescido, a quantidade de entidades tem decrescido. Isso aí, logicamente, um movimento de consolidação, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Outros dados também extraídos do próprio relatório da Previc, em relação à evolução das taxas de administração de 2017 a 2020, em relação ao total do patrimônio administrado. Então, nós tínhamos aí uma taxa de administração média de 0,33% do patrimônio em 2017, e essa queda aí também vem sendo consistente, e hoje a taxa de administração em relação ao patrimônio está em torno de 0,28% do patrimônio, isso é a média global do sistema, tá? Essas taxas vêm se reduzindo por vários motivos, não é um motivo só, né? O próprio crescimento do patrimônio pode estar influenciando nisso, mas
e aqui extraindo alguns pontos trazidos no próprio relatório da Previc, né, ela aborda a racionalização dos custos pelas quais as entidades têm passado, otimização de processos, o ganho de escala é colocado como um aspecto importante também, a redução do número de FPCs, então, logicamente, a consolidação das FPCs acaba também reduzindo o custo administrativo total e aumento do número de planos administrados. Então, esses são alguns dos aspectos que têm interferido nessa redução dos custos administrativos, né? Outro ponto também trazido no relatório da Previc é a questão da taxa média em relação ao tipo de patrocínio predominante, né? Então, mostra ali que entre entidades privadas, públicas e o sistema aí, a média está mais ou menos próxima, em torno de 0,27, 0,28. Os instituidores ainda uma taxa maior, 0,50. E aí a gente também vai abordar alguns aspectos em relação à importância do crescimento para esse sistema, né? Justamente em busca da diluição dos custos, ganho de escala, a importância do crescimento para que esses custos venham se situar em patamares equivalentes aí à média do próprio sistema. Ainda continuando o próprio relatório, né, o relatório ele traz despesas administrativas por grupos. Então, eles separaram lá os grupos das entidades, em entidades no grupo 4 seriam as menores, né, até 100 milhões de patrimônio, grupo 3 de 100 a 500 milhões, grupo 2 de 500 milhões a 2 bilhões de patrimônio, grupo 1 acima de 2 bilhões de patrimônio, né? E dentro desses grupos, né, o relatório traz lá a taxa de administração equivalente, transformaram o custeio administrativo em relação ao patrimônio, né, então o que eles chamam de taxa de administração equivalente, em função desses portes, né? Então, as ESES, que seriam aquelas entidades sistemicamente importantes, a taxa de administração média por patrimônio em torno de 0,21%, do grupo 1, que seria acima de 2 bilhões, 0,36%, o grupo 2, de 500 a 2 bilhões, sobe para 0,46%, do grupo 3, de 100 a 500 milhões, sobe para 0,68%, e do grupo 4, entidades abaixo de 100 milhões, ultrapassa 2% de taxa de administração equivalente, né? Em relação a taxas de carregamento equivalente por grupo, da mesma forma a Previc trouxe esse dado, né? Então, nós teríamos lá taxas que variam, no caso das ESES, de 2,2% de carregamento equivalente, né, até 6,4% no caso das entidades menores com patrimônio inferior a 100 milhões. Né? Então, as conclusões aqui, né, os próprios números indicam isso, né, que as entidades maiores tendem a praticar, e aqui eu digo tendem, porque isso não é a regra, toda regra tem exceção, então tem situações aqui fora da curva, né? A gente não está entrando no micro, a gente está falando no macro tendência, na visão macro, mas as entidades maiores tendem a praticar taxas de administrações equivalentes menores, e as entidades maiores tendem a praticar taxas de descarregamento equivalente menores. E grande parte disso, logicamente, é o efeito do ganho de escala e da diluição dos custos dentro da estrutura. Então, entidades, basicamente, para se incorporar, depois de um certo porte, para se incorporar 1.000, 5.000, 10.000 participantes adicionais, você basicamente não tem acréscimo de custos, né? Você já tem tua estrutura, já tem teu TI, já tem teu pessoal, já tem teu atendimento, e você consegue agregar novos participantes, novos volumes de recursos sem impactar significativamente os teus custos. Então, o ganho de escala gera isso, né? É um fato, é uma realidade, e o relatório aqui acaba indicando isso como uma macro tendência. Nós vivemos aí num ambiente muito mais complexo em termos de investimentos, né? O presidente aqui colocou o aspecto da concorrência, né? Eu vou abordar um pouquinho mais detalhe isso depois. Também é um ambiente que a própria regulação se torna mais complexa, um ambiente tecnológico, né? E essa concorrência, ela demanda mais eficiência, né? E eficiência que ou você diminui o custo ou aumenta a receita, né? Dentro da premissa que os custos já estão espremidos, ou seja, as entidades, eu não vejo entidades, nosso sistema, acho que evoluiu muito em relação a isso, as entidades, de forma geral, já ajustaram suas estruturas de custo, muitas vezes ao mínimo necessário, né? Então, o viés acaba sendo, para ganho de eficiência e concorrência, o foco está no aumento de receitas. E o aumento de receitas
o ganho de escala é uma delas, né? E as fontes alternativas de receita, aqui que eu estou chamando, que não é necessariamente ganho de escala, seria outra forma de viabilizar o aumento da receita para a sustentabilidade das entidades, né? Esse ganho de escala ele pode se dar de duas formas, né? De forma que eu chamo aqui de forma orgânica, é um crescimento gradual, lento, né, em relação aos planos família, entes federativos, planos instituídos, é um crescimento consistente, mas ele tem um tempo de maturação. E a forma inorgânica é receber recursos de planos já existentes, ou seja, transferência de gerenciamento, incorporação, é o processo de consolidação, portabilidade. O que eu quero colocar com isso, né, é que, enquanto num plano família, num plano de entes federativos, você tem um prazo de maturação, né, do processo, né, até alcançar o ponto de equilíbrio, né, quando você porta um recurso e porta um plano diretamente, já que já tem 100, 200, 300 milhões para a tua entidade, quando você porta isso, né, o custeio administrativo já está equilibrado, o plano já está se pagando, né? Então, logicamente, essa fonte inorgânica de crescimento é uma fonte que tende também a ser bem analisada aí pelas entidades que pretendem participar desse processo de consolidação, não como consolidadas, mas como consolidadoras, né? Porque nós teremos, né, eu brinco sim, nós veremos assim o nosso sistema muito assim, aquelas que necessariamente estão candidatas a consolidadoras e aquelas que são candidatas a serem consolidadas dentro de um processo, né? É a realidade do nosso mercado e as entidades terão que se refletir sobre o seu próprio posicionamento estratégico de crescimento, de desenvolvimento, se ela está de um lado ou de outro do processo, né? Tem entidades que podem se dar o luxo até de não ser nem consolidadora nem ser consolidada, em função do porte adquirido, do estoque, etc. Logicamente, tem entidades que têm condições de se manter dentro da realidade atual, mas talvez não sejam muitas dentro desse ambiente, né? E também o aumento da receita via essas alternativas, eu chamei de fontes alternativas de receita, né? Parcerias com seguradoras, com DTVMs, chamados marketplaces, programas aí de cashback, etc. São programas, muitas fontes até dessas já vêm sendo praticadas por algumas entidades, outras ainda não, mas elas também podem representar um processo relevante aí no crescimento das receitas para a sobrevivência das nossas entidades. Aqui eu queria só, dentro dessa polêmica aqui do crescimento orgânico versus o crescimento inorgânico do sistema, né? É importante que o nosso sistema, assim como a indústria ou qualquer empresa, quando vai fazer um investimento, ela analisa o seu payback, né? Então, eu vou investir para crescer, sim, mas eu quero crescer porque, em tese, com o crescimento não é um objetivo por si mesmo, ele é um objetivo que visa viabilizar uma receita no longo prazo e que se pague o próprio investimento para esse crescimento de receita e gere até resultado para diluir o custo. Então, o crescimento não é um fim em si mesmo, ele é um meio para atingir um objetivo de sustentabilidade das entidades, né? Por que eu estou colocando isso? Porque o Plano Família, né, instituído, os próprios entes federativos, eles têm uma tendência de crescimento muito consistente, mas é fato que alguns desses modelos podem ser lentos, né? Então, o crescimento da receita administrativa, né, aportes são consistentes, e como é característica do nosso sistema, a maturação e o ponto de equilíbrio não é rápido, né? E aqui eu queria colocar isso, porque não basta parir o filho, tem que criar o filho depois. E aqui essa abordagem, principalmente aí eu estou citando o Plano Família, instituído, etc. Então, não basta criar o Plano Família, né? Tem que viabilizá-lo, e viabilizá-lo no longo prazo envolve investimento em marketing, em tecnologia, em distribuição, é um processo, né, de um compromisso de crescimento que vai muito além de uma oferta, né, eventual ou tímida daquele produto nos círculos mais próximos, né, ou naquele grupo ali que já é o grupo cativo da própria entidade. Então, aí aqui eu estou colocando essa que é uma preocupação, né, e já vi alguns debates em relação a algumas entidades em relação a isso, que de repente entidades que constituíram esses planos tiveram frustrado o crescimento, e até porque não investiu em marketing, na distribuição, ou seja, tem vários motivos para isso, o patrocinador eventualmente não apoiou mais aquela estratégia, e tem vários motivos para isso, né? Mas se você não crescer, né, aquilo que antes poderia ser uma vantagem,
ela acaba podendo se transformar num ônus para a própria entidade e aumentar o seu custo sem atingir aquele ponto de equilíbrio da receita, né? Então, quando a gente fala aqui dessa modalidade, é uma modalidade que, assim, aqui a mensagem é a seguinte: não basta parir, tem que criar. E o criar envolve investimento, tá? E envolve necessidade de receita, porque você vai investir dinheiro da onde? Eu tenho que ter recurso administrativo para investir em marketing, distribuição. E aí entra a discussão do fomento, tá? Logicamente, as entidades estão vendo, e algumas delas já perceberam isso, né, que pescar no aquário do vizinho, né, que está cheio de peixe, é mais fácil do que no mar revolto lá para pescar o peixe, né? Então, a tendência aqui, falando em termos de macro tendência, e não pontuando um aspecto específico, né, mas macro tendência é que a concorrência interna ela tende a ser maior fonte de receita do que a própria busca do crescimento orgânico e lento. Por quê? Por causa da velocidade e da simplicidade, né? É mais fácil pescar um aquário dentro do sistema, no plano que já existe, nos participantes que já existem, no patrimônio que já existe, do que buscar novos participantes. Isso aqui é uma constatação, só frisando, eu não estou defendendo um ou outro modelo, é uma constatação de uma tendência e de uma realidade, né? É só uma abordagem aqui que eu estou trazendo dentro dessa reflexão. Então, para ganhar escala, nós precisamos investir em tecnologia, processos, pessoas, divulgação, comercialização, marketing, canais de venda, de distribuição. E de onde que vêm esses recursos para investir, né? Eles podem vir das contribuições do patrocinador, do participante, não é o caso, porque o patrocinador e o participante não vai contribuir para poder crescer a entidade, né? Pode vir do débito na cota, da rentabilidade, ou seja, debitar né, parte desses investimentos na própria rentabilidade do investimento, o que é péssimo, né, para o participante. Pode vir do saldo do fundo do PGA que já existe, é uma opção interessante, ou de fontes alternativas de receita, que também são fontes interessantes. Então, o foco aqui, eu vou abordar aqui nos minutos que me restam, são esses dois aspectos, né? O saldo do fundo do PGA e as fontes alternativas de receita. O presidente está olhando o seu relógio aí, presidente, mas eu vou tentar chegar no tempo, viu? Eu aprendi com você, viu, presidente? Em relação a essa reflexão, em termos de ambiente regulatório, né? A primeira reflexão é se plano-benefícios e entidades são a mesma coisa. Eu entendo que não. Plano-benefício é uma coisa, e entidade é outra. Tá? Sem entrar muito nos detalhes normativos, né, mas o plano de benefício é um conjunto de direitos e obrigações relacionados com o regulamento do plano. E a entidade, né, a própria lei complementar no artigo 32 define lá que o objeto dela é a administração e execução dos planos. Então, enquanto o plano é o administrado, a entidade é o administrador, né? Então, são entes diferentes, né? Frisando aqui que o parágrafo único, no caso do artigo 32 da Lei Complementar 109, citam lá que é vedado às entidades prestação de serviços que não estejam no âmbito do seu objeto. Tá? E isso aqui vai ser a ponte para uma reflexão aí sobre as fontes alternativas de receita administrativa. Tá? Mas o foco, no caso nas entidades, é de administração dos planos, né? A CNPC, e aí abordando a questão do uso do fundo do IPGA como fonte de receita administrativa, aqueles fundos já existentes, né? A CNPC 43, aí que substituiu a 29, né? Ela trata lá no seu artigo 6º a questão já da separação contábil dos planos previdenciais e o plano de gestão administrativa. Então, a própria norma contábil já aborda essa separação. O artigo 24, ele aborda lá a permissão do uso do fundo administrativo, tem 3 incisos, né? Um deles relacionados a projetos de melhoria, o outro a despesas administrativas quanto às fontes de custeio não forem suficientes, e o terceiro inciso é para gastos com fomento. Então, o artigo 24 da 43 aborda a possibilidade de uso do fundo administrativo em três aspectos. Mais o artigo 26 veda a utilização do saldo do fundo anterior a dezembro de 2017 para fomento, tá? E permite aí que a parcela, no caso do fundo administrativo para fomento, só posterior a 2018, essa parcela não precisa ser segregada por plano. Tá? Então, tem 2 aspectos aqui, que primeiro, a obrigatoriedade de segregar fundo administrativo por plano, e o segundo é a vedação do uso do fundo administrativo anterior a 2017 para fomento, que no meu entendimento são óbices inadequados, a gente vai abordar isso como uma das sugestões para a flexibilização do uso do sistema, né?
para crescimento e desenvolvimento do sistema. Ainda abordando outras normas, no caso, a CNPC 31, quando aborda o CNPJ por plano, ele aborda a independência patrimonial de um plano em relação ao outro, também dos planos em relação à entidade que os administra. Tá? E frisa ainda que os recursos de um plano não respondem por obrigações da entidade. Então, aqui está só, eu estou trazendo outros ambientes, outras normas, né, que reforçam o aspecto que plano é uma coisa e a entidade é outra, né, reforçando esse aspecto. E a própria CNPC 25, também que trata de transferência de gerenciamento, né, ela frisa lá, né, que a operação de transferência, ela consiste na transferência de gestão de um plano para outro, mantidos os mesmos patrocinadores, abrangendo a totalidade de seus participantes e assistidos, e a integralidade de seus ativos e passivos, incluindo o direito e obrigações previstos no regulamento. O PGA não integra os ativos e os passivos de uma entidade, e aqui, já levantando uma polêmica, né, em tese, numa transferência de gerenciamento, vai a entidade e não o fundo administrativo, salvo aí que o próprio termo de transferência aborde de forma diferente que a CNPC 25 permite isso. Mas, em tese, esses recursos pertencem à entidade e não ao plano que está sendo transferido, né? Então, as reflexões que eu já estou indo para o encerramento, as reflexões que eu queria trazer para vocês, né, que em relação ao uso do fundo do PGA, né, esse plano, no meu entendimento, né, o plano e entidade são coisas distintas, as contribuições administrativas feitas ao plano pertencem à entidade e não ao próprio plano, e eu não consegui identificar um fundamento nessa restrição do uso do saldo do plano administrativo anterior a 2018 para fins de fomento. Eu entendo que é inexplicável essa restrição, né? E nem fundamento também para a exigência de segregação do fundo administrativo por plano de benefícios, né? E entendo que isso gera prejuízos para o sistema, tanto para a entidade, como para o patrocinador, quanto para o participante, porque dificulta o crescimento da entidade e acaba mantendo os custos administrativos em níveis desnecessariamente elevados, né? Esse é um aspecto, e também gera um desincentivo à eficiência, porque se eu não posso usar o fundo, então é melhor gastar tudo. Se eu vou constituir um fundo que eu não posso usar para fomento, então é melhor gastá-lo do que constituir para fundo. Então, no entendimento, até gera uma visão assim de baixa eficiência no sistema, né? Em relação às novas fontes administrativas, que eu já mencionei, algumas delas, né, não vai dar tempo de entrar em detalhes agora, até a leitura, se a gente for ver aquele parágrafo único lá da Lei Complementar 109, poderiam ser já dúvidas pela vedação de prestação de serviços que não estejam no âmbito no âmbito do seu objeto, né? Mas essas fontes alternativas, no meu entendimento de receitas, caso de parcerias com seguradoras, DTVMs, marketplace, cashback, etc., a entidade não está prestando um serviço, e aqui eu queria fazer essa diferenciação. É uma parceria com uma prestação de serviços de terceiros que gera uma receita para a entidade, tá? Então, este é o ponto, porque assim, eu entendo que se vamos imaginar que a entidade queira criar, não, eu vou criar assim um serviço novo, eu vou fazer consultoria de investimento, imaginando aqui, vou cobrar pela consultoria de investimento. E a entidade com estrutura, com pessoas eu entendo que isso poderia, além de ferir outros aspectos normativos, mas receitas dessa natureza seria complicado ou complexo vincular isso ao objeto de prestação de serviço da própria entidade, que é a administração e execução de planos previdenciários. Já uma parceria com, nem vou falar, vamos imaginar, venda, como seguradora de veículos até, vamos imaginar, né? Tem uma seguradora de veículos, uma corretora lá que quer fazer uma vinculação, né, uma pólice de grupo, etc. e tal, e que essa pólice de grupo gera uma receita, um rebate na receita do seguro para a entidade. A entidade não está prestando um serviço. É uma parceria que gera. Então, eu entendo que a natureza aqui, talvez, do tipo da receita, ela não pode envolver, na minha avaliação, e aí, logicamente, deixando isso aberto para discussão, mas a natureza do serviço, né, se for prestado pela própria entidade, eu vejo algumas dificuldades, né, em não sendo vinculado ao seu objeto, mas não sendo prestado pela própria entidade, mas vindo de parcerias com prestadores de serviços externos, eu não vejo nenhuma dificuldade em ter essas receitas, por mais que não exista proibição, também não existe permissão, e aí tem uma conveniência, no meu entendimento, de formalizar essa possibilidade para dar mais segurança jurídica para o sistema, né? Concluindo aqui,
né, eu entendo que o fomento demanda uma atuação comercial e de distribuição de produtos muito mais intenso, né? Os novos produtos demandam investimento intenso em tecnologia, e esse novo posicionamento demanda recursos, alguns dos quais já estão dentro da entidade, é o caso do próprio PGA, precisamente do fundo administrativo já existente. Então, tem parte dos recursos que já estão na entidade e parte dos recursos que podem ser buscados novas receitas, né? E ambos precisam ter aperfeiçoamento regulatório, né? No meu entendimento, a fim da segregação do fundo administrativo por plano, o fim das restrições para o uso do saldo administrativo do fundo administrativo constituído antes de 2018 para fins de fomento, e a previsão normativa para a busca de novas fontes de receita são as evoluções regulatórias que eu entendo que poderiam contribuir aí, para o fomento do sistema, o crescimento e a sobrevivência das nossas entidades. Então, eu peço desculpas por ter passado 3, quase 4 minutos, e devolvo a palavra aí para a Priscila, para a continuidade aí do evento. Mais uma vez, obrigado a todos pelo convite. Dr. Rangel, muito obrigada pelo excelente conteúdo exposto e por nos presentear com a sua participação. Agora eu passo a palavra, então, para o Geraldo de Assis, secretário executivo do Colégio de Coordenadores de Contabilidade da ABRAP. Geraldo, fique à vontade. Ok, Priscila, muito obrigado. Agradeço também aí a Comissão Regional Leste, né, pelo convite para estar com vocês aqui, falando um pouquinho das questões administrativas das nossas entidades fechadas de previdência complementar. Eu costumo dizer que tudo que é bom, né, a gente tem que copiar, e, claro, até as próprias comissões de contabilidade também estão preparando o webinar para trazer assuntos, né, de interesse das áreas das nossas entidades. E a parte de contabilidade jurídica, ela geralmente transita em todas as áreas das nossas entidades. Então, eu até já cheguei a ver um pouquinho aqui das pessoas presentes aqui, eu vi que tem pessoas também de outras áreas, inclusive alguns colegas nossos aqui, né, da própria Regional Leste. E agradeço a Juliana pelo convite aí, né, da comissão, para a gente estar participando junto aí deste evento. Eu vou projetar para vocês aqui também uma apresentação, onde eu pretendo abordar com vocês aqui alguns pontos importantes aqui relacionados à evolução regulatória, né, do plano de gestão administrativa. A questão do PGA, ela caiu muito no colo da contabilidade, exatamente porque o plano de gestão administrativa ele foi criado através de uma resolução contábil. Então, as próprias comissões de contabilidade, elas vêm trabalhando nessa questão desde 2008, tá? Eu estava presente lá no início do trabalho, inclusive, quando o PGA se tornou segregado por plano dentro das entidades, sempre foi um posicionamento nosso contrário, tá, a essa questão, mas naquele momento, estrategicamente, não tivemos como mexer nesse item. E agora, claro, há algum tempo estamos tentando voltar a trabalhar, né, na construção normativa, de forma que esse PGA ele esteja mais livre para a utilização das entidades. Eu quero só passar rapidamente para vocês aqui uma evolução normativa da gestão administrativa, começando lá em 78, com a resolução CPC 01 de 78, chegando aqui, claro, até 2021 com a nossa normatização atual. Então, lá em 1978, na resolução 01 de 78, nós tínhamos lá aquele famoso limite percentual de 15% sobre o custeio administrativo, que vigorou, inclusive, até 2009, foi revogado com a resolução CGPC 29, que era o limite de 15% sobre as contribuições vertidas ao plano, que poderia ser transferida, na época, não ao PGA, mas ao programa administrativo das nossas entidades fechadas de previdência complementar. Em 90, nós tivemos, através da portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social 3671, algumas questões de filosofia, né? Ali que surgiu aquela filosofia por centro de custo dentro da nossa contabilidade, os programas, né? Onde teve aquela subdivisão das despesas administrativas, essa segregação entre a administração previdencial e a administração dos investimentos. Em 98, nós tivemos mais uma evolução,
ali onde foi permitida buscar dos investimentos, via taxa de administração, o custeio das próprias despesas administrativas de investimentos. Então, neste momento, nós passamos a ter, além da fonte de custeio dos 15%, também o custeio dos investimentos. Então, segregávamos as despesas de investimentos e aqueles valores dos investimentos tínhamos a permissão de buscar esses recursos lá do nosso fluxo dos investimentos, à época chamado de Programa de Investimentos. E foi nesse momento também que surgiu a questão do PCA, né, que é o Plano de Custeio Administrativo, que trouxe a cultura orçamentária para a nossa gestão administrativa do segmento. Aí, em 2002, né, já tivemos, após a publicação das leis complementares 108 e 109, nós tivemos uma grande mudança contábil, onde foi estabelecida a questão dos balancetes segregados por plano de benefício, mas, nesse momento, ainda não tínhamos a segregação das operações administrativas de forma obrigatória. Essas operações eram facultativas através do balancete de operações administrativas, sendo boa, então aquelas entidades que quisessem fazer a segregação já poderiam trabalhar com essa segregação. Tá? Já adianto para vocês que 22 entidades fizeram isso até 2009, já tinham esse recurso segregado e tínhamos ali, à época, mais de 300 entidades, então a grande maioria não tinha as operações administrativas segregadas do plano previdencial até 2009, quando não havia essa obrigatoriedade de ter as operações administrativas em um plano específico. Já em 2009, né, através das resoluções CGPC 28 e a Instrução 34, aí sim, foi que criou-se a obrigatoriedade de utilização do plano de gestão administrativa pelas nossas entidades. Então, a partir desse momento, o PGA passou a ser, sim, um plano que é responsável pelo monitoramento tanto das receitas como das despesas administrativas das entidades. E foi nesse momento também que nós tivemos aí o início da participação dos recursos do PGA nos planos previdenciais. Então, foi nesse momento que ficou definido que todo o saldo do fundo administrativo ele teria que estar vinculado aos planos previdenciais. Inclusive, a Previ, que fez a época a SPC, né? Posteriormente a Previ, que ela criou regras de consistência para que as entidades não entregassem os balancetes contábeis se o valor do fundo administrativo registrado no PGA não batesse com os recursos de participação em cada plano. E foi nesse momento, realmente, que nós tivemos um engessamento maior da nossa gestão administrativa, tá? Porque aqui, claro, as entidades, eu vou até mostrar para vocês, mais no final da apresentação, um exemplo aí, tá? Alguns colegas nossos aqui até já conhecem esse exemplo, de entidade que administra diversos planos e, claro, alguns planos não se sustentavam em virtude do critério de rateio que todas as entidades que administravam mais de um plano previdencial tiveram que elaborar em virtude dessa participação do plano de gestão administrativa. E em 2009, também com vigência em 2010, nós tivemos a resolução CGPC 29, né, que vigora até hoje, que revogou lá os artigos 42 e 43, aquele limite percentual de 15% que constava na resolução 01 de 78 e definiu ali também novas fontes de custeio, inclusive limitando, né, esse custeio oriundo do plano em 1% em taxa de administração e 8% em taxa de carregamento para as nossas entidades de patrocínio público. Então, esse limitador está especificamente para as entidades de patrocínio público do nosso segmento. Então, aí também mais uma novidade que trouxe essa questão dentro da gestão administrativa, que a gente vai tratar com vocês um pouquinho mais na sequência. Temos aí, né, agora a resolução CNPC 29, agora a própria 43, né, que trouxe novamente a questão da resolução CNPC 29, simplesmente consolidou, né, os normativos contábeis, e aqui nós tivemos, a partir de 2017, né, essa permissão para a constituição do Fundo Administrativo Compartilhado, onde eu só poderia utilizar
neste fundo sobras de recurso administrativo, que o Silvio Rangel já colocou, a partir de janeiro de 2018. Então, quem tinha o fundo administrativo constituído até 2017, aquele saldo, aquele valor, não pode ser utilizado, ainda continua dessa forma, não pode ser utilizado para atividades de fomento das nossas entidades. E aí, só abrindo um parênteses, né, vale colocar aqui, por um exemplo, entidades que administravam planos de benefício definido, um volume maior de planos de benefício definido, que já estavam com um grau de maturidade maior, a tendência é que já estivessem usando recursos do PGA. Então, essas entidades em si, junto com seus planos, estavam fadadas aí a encerrar suas atividades, porque efetivamente não tinham planos administrativos para tratar aí da questão do fomento, e é uma dificuldade que essas entidades vivenciam até hoje. E aí um ponto importante também que eu coloco, que é a questão do fim da segregação na contabilidade das despesas administrativas e de investimentos aí, né? E a parte das despesas comuns e específicas. Isso eu entendo que já foi um passo importante que nós tivemos agora a partir de 2021. Então, hoje, na contabilidade, nós não temos que registrar aquela segregação de despesas administrativas comuns e específicas. Esse controle, atualmente, ele ainda tem que ser feito de forma gerencial, para definir qual o montante de recursos do plano de gestão administrativa pertence a cada plano previdencial. Então, tentei percorrer aí, né, de uma forma bem rápida, né, essa evolução normativa de 1978 até agora 2021, a questão da gestão administrativa das nossas entidades. Então, o que acontece atualmente, né, colocando aí uma figura uma figura contábil, né, para tentar entender um pouquinho melhor, é que exatamente lá na Instrução 34 da Previc de 2009 e agora na Instrução 31, agora de 2020, nós temos aquele artigo que diz que, ao final de cada mês, a entidade deve registrar a participação do fundo administrativo no PGA, com exceção daquele fundo administrativo compartilhado para aquelas entidades que tiveram condição de criar o fundo administrativo compartilhado. Então, de uma forma gráfica, essa participação funciona dessa forma, tá? Eu tenho aqui, dentro do meu PGA, o fundo administrativo, e dentro desse fundo administrativo eu tenho recursos do plano A e do plano B, por exemplo, numa entidade de 2 planos. No PGA eu tenho o fundo administrativo total, mas eu tenho que dizer, desse fundo, quanto pertence ao meu plano A, quanto pertence ao meu plano B desse fundo administrativo constituído atualmente. E, claro, para eu saber quanto pertence ao plano A e quanto pertence ao plano B, eu tenho que ter todas as minhas receitas carimbadas, aquelas oriundas do plano A, e as despesas administrativas também carimbadas, do plano A, entre comuns e específicos. O que gastei do plano A, eu vou colocar lá nas despesas específicas, e nas comuns, por rateio, eu vou ter que direcionar para dizer quanto é o fundo administrativo pertencente a cada plano, que eu também vou ter que alocá-lo aos meus planos previdenciais. Então, hoje é essa filosofia que nós temos. E mais ainda, operacionalizar critério de rateio das entidades tem um custo, e o custo é elevado. Tá? Então, é por isso que nós entendemos que lá em 2009 teve um retrocesso grande na questão da gestão administrativa. Tanto é que, em 2009, as entidades tiveram que aplicar critério de rateio para definir daquele fundo administrativo que tinha lá em 2009, quanto era de cada plano, porque essas entidades não tinham esses fundos administrativos segregados naquela oportunidade. Até 2009, o fundo administrativo era coletivo de todos os planos, né? E aí eu até deixo 2 perguntas, né? Qual é o objetivo de registrar a participação do fundo administrativo dentro do PGA, né? Eu não vejo o objetivo, do ponto de vista contábil, eu vou até demonstrar para vocês os slides subsequentes, não tem objetivo nenhum, até fere normas contábeis essa relação, né? E outra pergunta, quando os planos se desligam da entidade, eles levam consigo toda a participação do plano? Com certeza, não podem levar.
tá? E isso está disciplinado no regulamento do próprio PGA. Porque se o plano está saindo da entidade, ele tem que deixar recursos para suportar as despesas que estão ficando na entidade. Então, certamente, todos os recursos ele não deverá levar. Porque imaginem vocês, uma entidade que tem 3, 4 planos. O plano maior sai da entidade. Vão ficar os planos menores com o fundo administrativo menor. Ora, o custo de gestão daquela entidade ele permanece. Tem os funcionários, tem toda a estrutura administrativa da entidade que permanece ali dentro. Então, isso é um problema que nós temos hoje ainda dentro do nosso segmento. Vou colocar para vocês aqui de forma gráfica como que funciona hoje, como que, assim, do ponto de vista contábil, que seria o mais correto ainda com a participação, tá? Sem considerar a ausência da participação do fundo administrativo. Então, dentro do PGA, nós temos um valor do fundo administrativo total que está registrado dentro do próprio plano. Este fundo administrativo ele tem 3 subdivisões básicas. Aquelas entidades que adotaram o fundo administrativo compartilhado, esse recurso, claro, vai estar lá dentro do fundo administrativo compartilhado, aquele recurso que foi destinado ao fomento da entidade. Aquele fundo administrativo que deve ser retido pela entidade na reestruturação societária, quando um plano sai da entidade e vai para uma outra entidade, né? Então, nesse caso, está fazendo uma transferência desse plano, automaticamente, gerenciamento do plano, automaticamente uma parcela vai ser retida. Isso certamente está previsto no regulamento do PGA dos planos. E aqui os recursos que efetivamente ficariam na entidade. Então, se formos olhar do ponto de vista contábil, o que seria correto, tá? Do ponto de vista da estrutura contábil, ter a participação somente daqueles recursos retidos da entidade, caso o plano saísse da entidade. Então, por aqui eu conseguiria ver, ora, quanto que é o efetivo recurso que pertence ao plano A, quanto é o efetivo recurso que pertence ao plano B. Hoje não acontece assim, tá? Eu tenho que registrar esses 2 itens aqui como participação nos planos. O fundo compartilhado hoje está fora dessa questão. Vamos colocar isso em valor numéricos, né, para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu tenho aqui R$100 mil de fundo administrativo. Desses R$100 mil, R$10 mil estão lá no fundo compartilhado, que vão ser utilizados para fomento. Então, teoricamente, esse hoje já não tem a obrigatoriedade de ter a participação no PGA. Mas essa outra parcela aqui tem a obrigatoriedade, que é a questão dos recursos que ficariam na entidade caso o plano fizesse uma transferência de regulamento. Tá? Suponhamos que no regulamento do PGA tem lá descrito que 60% desse fundo, excluído o fundo compartilhado, ficaria dentro da entidade, nesse caso, R$54 mil. Então, teoricamente, qual que seria a participação do PGA dos planos? Seria os 36 mil com 18 mil, se fosse 50% de cada um, em cada plano. Então, se o plano sai da entidade hoje, certamente ele não vai levar R$50 mil relativo a 50% da sua participação, e sim os R$18 mil. Então, do ponto de vista contábil, a gente já entende que tem um problema de registro com a participação do PGA. Claro que, quando a gente fala em questão do ponto de vista contábil de problema, nós estamos seguindo normas Previc, estamos fazendo o registro, tá? Mas se olharmos normas brasileiras e internacionais de contabilidade, aqui sim a gente vê uma pequena disparidade aí com relação à forma com que os registros são efetuados hoje. Reforçando um pouco mais o que o Silvio falou, e até para justificar essa questão que eu mostrei para vocês da participação, um dos relatórios que nós apresentamos é exatamente lá a demonstração da mutação do ativo líquido e também a demonstração do ativo líquido do plano, os 2 relatórios, tá? Mas eu coloquei aqui este relatório que fica mais fácil da gente visualizar. Esse relatório ele vai demonstrar para a gente qual é o ativo líquido final do plano em um exercício social confrontado com o outro exercício social. Se vocês observarem, logo abaixo aqui, o fundo administrativo ele está fora do ativo líquido, até mesmo quando tratamos de questões contábeis. Então, esse fundo administrativo ele não faz parte do ativo líquido dos planos de benefício. Então, automaticamente, esse fundo administrativo ele não deveria estar carimbado naquele plano de benefício. E para fechar o relatório
com o patrimônio do plano de benefício previdencial, claro. Dentro desse relatório, tivemos que incluir essas duas linhas e também o fundo dos investimentos, né, para cobertura de risco da carteira de empréstimo, também não faz parte, porque ele tem uma destinação específica, ele não está efetivamente dentro do ativo líquido do plano. Então, vocês podem observar que o próprio fundo administrativo ele está fora deste patrimônio dos planos de benefícios. Dando um pouquinho mais aqui, né? Então, a nossa estrutura atual, né, de planos é essa. Hoje nós temos o CNPJ da entidade, aqui sim a entidade, logo abaixo desse CNPJ, nós temos a estrutura dos planos previdenciais, do plano assistencial e do próprio plano de gestão administrativa. O que alimenta hoje? Quais são as fontes de alimento principal dos planos do plano de gestão administrativa, hoje oriundo dos planos previdenciais? São exatamente as taxas de carregamento administrativo e taxas de administração dos planos. Para quem tem plano assistencial, o plano assistencial, claro, ele reembolsa todo o gasto assistencial que a entidade tem. Ou seja, eu não posso formar fundo administrativo com sobras assistenciais e nem usar recursos previdenciais para bancar aí, né, as despesas administrativas da administração assistencial. E temos também as receitas diretas dos nossos planos, né, que são as outras fontes de custeio que, inclusive, já estão previstas atualmente na normatização contábil, lá na instrução Previc número 31. Nós não tínhamos essas fontes abertas, agora já temos, tá? E são exatamente receitas provenientes de seguradora, ganhos na venda de ativo imobilizado, receita com publicidade e outras receitas. Então, o próprio órgão fiscalizador, normatizador do sistema, ele já definiu que as entidades podem ter essas receitas exatamente através dessas contas contábeis. Só fazendo mais um parênteses aqui na apresentação do Silvio Rangel, um ponto importante, quando a Previc elabora aquele relatório de despesas administrativas, ela está olhando ali a questão da evolução das despesas das entidades. Agora, um ponto principal e importante é que o que onera o plano previdencial não são as despesas administrativas. O que onera o plano previdencial é o que eu estou tirando da taxa de carregamento e da taxa de administração para o custeio dessas despesas administrativas. Por quê? Se eu tenho outras fontes de receita, que são as receitas diretas, entrando dentro dos nossos planos, automaticamente essas outras fontes de receita vão custear as nossas despesas administrativas, eu vou estar tirando menos recursos dos planos previdenciais e, por consequência, vai sobrar mais recurso para o saldo de conta do participante no plano CD ou para a composição ali do equilíbrio técnico e um plano de benefício definido, ou a parte BD dos planos de contribuição variável. Então, é um ponto importante, porque a Previc, quando ela faz aquela análise do score das entidades, ela olha despesa e não o que está onerando o plano, que são as taxas de administração e carregamento que saem dos planos previdenciais e entram os recursos dentro do próprio plano de gestão administrativa. Então, algumas entidades, né, ainda questionam realmente, será que eu posso executar essa atividade ou não? Ter a questão de contrato de reciprocidade com seguradoras, né, em virtude da questão da Lei Complementar 109. Então, de novo, né, o próprio legislador ele já definiu que essas receitas estão abertas no plano de contas, que efetivamente elas podem ser auferidas pelas nossas entidades. E como o Silvio muito bem colocou, na verdade, a entidade ela não está fazendo uma prestação de serviço, ela está fazendo um convênio que ela vai, dentro desse convênio, ele vai abarcar quem? Os participantes e assistidos da própria entidade. Então, ela não vai sair vendendo seguros para terceiros automaticamente. Então, a seguradora é que vai vender seguros numa apólice coletiva, por um exemplo, na parte de seguros, para os participantes e assistidos da entidade. Com o CNPJ por plano, isso vai ficar mais claro, porque vai ficar bem óbvio que esse plano de gestão administrativa aqui, ele vai vir aqui para cima, ele vai virar administradora da entidade. Então, vai ficar muito mais claro que o PGA é o administrador da entidade. E o que a gente busca com isso, claro, é exatamente a questão do fim da participação do fundo administrativo
ali do PGA nos planos previdenciais, onde as entidades terão mais liberdade de utilização desse recurso e, claro, além disso, terão também mais liberdade de receitas, né, de tentar obter outros ganhos que vão auxiliar na própria administração da entidade. E mais ainda, se nós olharmos a resolução CGPC 29, quando nós tratamos de limites, né, aquele limitador de 1% de taxa de administração, que está lá no artigo 6º, ou de 9% de taxa de carregamento, de até 9%, dentro desse limite aqui, eu não olho isso segregado por plano. A própria normatização diz que eu tenho que olhar pelo conjunto de planos de benefícios executados pela entidade. Então, dentro da entidade, eu posso ter um plano que paga 3% de taxa de administração e outro que paga 0,5% de taxa de administração ao ano. Tá? Na média, isso não pode exceder o 1% ou o 9% nas entidades. E nós sabemos disso. A entidade que adota essa filosofia de taxas diferentes sempre vão ter questionamentos pelos participantes. Por que o plano A paga 0,5% e o plano B paga 3%, por exemplo? Então, esse sempre tem questionamento. O próprio normativo aqui, ele já não traz, né, a CGPC 29, ele já não traz essa segregação desses limitadores por plano de benefícios. E aqui eu vou tentar passar bem rapidamente para vocês. Alguns colegas nossos conhecem. Esse foi um trabalho que eu fiz em 2011 e ele está até hoje, né, bem atualizado, tá? Relacionado à questão como funciona, né, a questão do como é prejudicial a questão da participação do PGA e da questão do custeio diferenciado entre os planos. Então, como exemplo, uma entidade aqui, né, que tem 10 milhões e 400 aqui de fundos administrativos dos 12 planos que ela administra. E aqui ela tem um fluxo de receitas e um fluxo de despesas administrativas. Se eu olhar pelo consolidado, essa entidade teve um fluxo de receitas de 1.627.000 e um fluxo de despesas nesse ano de 1.572.000, ou seja, ela ainda teve uma sobra administrativa de R$ 75.000. Quando eu coloco isso segregado por plano, e aí a gente já pode vir aqui diretamente nos resultados, vocês vão ver que alguns planos estão consumindo seus fundos administrativos e outros planos ainda estão em fase de constituição. Isso é lógico dentro de uma entidade, porque eu tenho planos que têm um grau de maturidade maior e planos que têm um grau de maturidade menor. Planos com grau de maturidade maior já tem o fundo administrativo formado, está consumindo aquele fundo. Planos com grau de maturidade menor, claro, ainda estão em período de maturação e, claro, de constituição daqueles fundos. E a legislação nos obriga, né, segregar despesas comuns e específicas, né, hoje não mais na contabilidade, mas ainda temos que fazer isso de forma gerencial. E essas despesas comuns e específicas foram segregadas aqui em cima. Eu já puxo um total para vocês, tá? A gente pode observar, e eu até digo a vocês que olhem na entidade de vocês, eu garanto para vocês que não é muito diferente disso aqui. A grande maioria das despesas comuns, das despesas das nossas entidades são despesas comuns, pertencentes a todos os planos. Mesmo porque nós somos prestadores de serviços. Se eu pegar serviço de terceiros e pessoal em cargos, representa mais de 80% das despesas da entidade. E ali eu posso tentar carimbar um prestador de serviço ou outro, porque a grande maioria eu tenho essas despesas comuns que têm que ser alocadas por rateio nos planos. E aqui, especificamente, eu tenho aqui 24 dessas despesas específicas, eu tenho R$24.000, ou seja, uma despesa de 1.572.000, 1,54 são despesas específicas e 98,5% quase são despesas comuns do plano que a gente aplica o rateio. Imaginem vocês o custo que nós temos na entidade para trabalhar, para tratar da questão de critério de rateio e executar critérios de rateio na nossa entidade para controlar 1,54% do patrimônio. Que é isso? Que é despesa específica. Porque o restante de despesa comum eu tenho que ratear efetivamente entre os demais planos atualmente. Então, o custo é elevado para as nossas entidades. Eu peguei para vocês aqui agora, nessa entidade, 3 planos, tá? O plano 9, o plano 10 e o plano 12. Se vocês observarem, esses 3 planos não têm saldo de fundo administrativo, tá? Então, o saldo do fundo administrativo desses 3 planos iniciou zerado e terminou zerado aqui também. Ora,
como que isso pode acontecer? Claro que, para isso, esses 3 planos, com a taxa de administração média da entidade, que é 0,65%, esses 3 planos não se mantêm, eles não se sustentam. Então, o que foi feito nesses 3 planos? Teve que mexer ali na taxa de administração desses 3 planos. O plano 9 tem uma taxa de administração de 5,40 para zerar aqui receitas e despesas do plano, é o que o legislador nos obriga atualmente. O plano 10 tem uma taxa de administração de 4,60 e o plano 12, 1,70, porque através dessa taxa o banco, as despesas administrativas dele, que são alocadas por rateio, e automaticamente eu consigo zerar o fundo administrativo desse plano, ele não vai ficar, ou desses 3 planos, ele não vai ficar com um fundo administrativo devedor. Imaginem só como que a gestão da entidade vai tratar isso aqui junto aos participantes. Uma entidade que cobra 5,40 de taxa de administração em um plano, claro, esse plano é inviável dentro da entidade. Mas, e se eu olhar isso no conjunto? Como que a gente consegue enxergar isso aqui? Primeiro, esses 3 planos, eles têm por rateio de despesas comuns R$282 mil, e tem pouco menos de R$5 mil aqui de despesas específicas. Então, aqui, o que ele recebe, o que ele contribui no rateio das despesas administrativas é exatamente esses R$282 mil. Então, qual que seria a solução? É tirar esses 3 planos da gestão da entidade. O que aconteceria nesse caso? Se eu tiro esses 3 planos da gestão da entidade, teoricamente, a minha despesa não reduz, ou se reduz, ela vai reduzir muito pouco, que é exatamente o quê? A despesa específica daqueles 3 planos. Mas esses 282.817 despesas comuns continuam dentro da entidade. E o que vai acontecer aqui nesse caso? Eu vou ter que ratear esses 282 mil para os demais planos pagarem essa despesa. Então, o que vai acontecer? No final, está acontecendo um aumento de despesa administrativa que cada plano vai ter que bancar. Ou seja, a retirada desses 3 planos da entidade, no formato que nós temos hoje, ela onerou os planos que ficaram, né? Eu costumo dizer, a gente tem o ganha-ganha, o ganha-perde, mas aqui é o perde-perde. Né? Por quê? Está todo mundo perdendo. Está perdendo a entidade, que não está administrando os 3 planos. Se eu tivesse uma taxa de administração única, e está perdendo o plano que está saindo da entidade, possivelmente os participantes vão ficar desamparados. Então, esse é um problema que nós temos no segmento, que a gente tenta resolver, né, já há algum tempo, com essa questão da volta do fundo administrativo solidário e não com essa participação no PGA. E só para concluir aqui, né, o que a gente espera aí, né, com essa questão do fundo administrativo solidário que vem sendo discutido? Que tenhamos, claro, num ganho de escala, todos os planos paguem menos aí paguem menos para a gestão da entidade, né? Os planos contribuam menos através das taxas de administração e carregamento para o PGA. Com isso, teríamos uma redução dos custos per capita e mais ainda, né? Teríamos a possibilidade de crescimento do segmento através das entidades multipatrocinadas e multiplanos, que é o que está acontecendo com o segmento hoje, né? Então, os planos família, os instituídos, setoriais, né? Então, é onde o nosso segmento está crescendo hoje. E, claro, a entidade precisa desses recursos que estão vinculados ao PGA para que esses planos consigam crescer, né? Eu fiz um estudo para uma entidade aí há 2 anos atrás. Eu demonstrei para eles claramente, eles tinham um plano previdencial, um BD e um CD. O plano CD não se pagava, pelo critério de rateio. O previdencial, sim, hoje. Tá? Mas o que acontecia? O plano previdencial estava fechado. A tendência é que a curva do plano previdencial de receitas reduzisse e a do plano CD aumentasse. Então, hoje o plano BD está custeando o CD. Lá no futuro, o CD vai custear o BD. E essa é a lógica do que a gente busca aí da questão do mutualismo do fundo administrativo, do plano de gestão administrativa. E só para concluir, pessoal, não podia deixar de fazer a propaganda aqui, né, com vocês, né? Na segunda-feira nós vamos estar lançando, né? Temos aí o Fórum de Contabilidade Conjunto, né? Uniabrap e ANCEP. Nós vamos estar lançando aí o Manual de Contabilidade Aplicável
as entidades fechadas de previdência complementar. São 14 capítulos, e para vocês, advogados, eu acho que é extremamente importante a publicação ali com quase 350 páginas, é um manual bem completo que foi elaborado por representantes das comissões de contabilidade, tá? Então, é um livro bem completo, sugiro aí a leitura de vocês, tá? Da parte jurídica, principalmente, aí, os demais também, aqui, mas a parte jurídica, para vocês entenderem um pouquinho o funcionamento ali da própria entidade, então, dentro da estrutura contábil, como que as informações chegam. Então, eu acho que vai ser um livro importante, uma obra importante para o nosso segmento. Deixo o convite para que todos participem aí na segunda e na terça-feira do fórum com o lançamento do manual. Ok, pessoal? Obrigado a todos aí, fico à disposição de vocês. Volta a palavra para a Priscila, fica à disposição de vocês aí para responder as perguntas. Geraldo, muito obrigada pela rica apresentação e pelo compartilhamento do seu conhecimento conosco. Para finalizar, então, eu convido o Dr. Cauã Rezende, membro da Comissão Técnica Leste de Assuntos Jurídicos, para realizar a moderação. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar aqui agradecendo o convite da ABRAP, agradecer a Juliana, é uma honra estar fazendo essa moderação aqui junto com você, que é uma amiga aí de longa data, né, que trabalha comigo lado a lado em várias frentes de batalha, né, sempre buscando o melhor para o sistema e agora juntos também nessa frente aí da Comissão Leste de Assuntos Jurídicos. Queria registrar também que é um grande prazer estar nessa webinar com grandes lideranças do nosso sistema, né, grandes referências como o Dr. Luiz Ricardo, Dr. Jarbas, Dr. Geraldo, Dr. Silvio Rangel. Realmente as palestras foram brilhantes, de altíssimo nível. Quero parabenizar a todos mesmo pelas exposições. O Dr. Jarbas fez uma abertura com uma introdução realmente assim, excelente, trazendo uma visão histórica do sistema, né, a importância desse tema que está sendo discutido hoje. O Dr. Luiz Ricardo, né, nos brindou, aí, como sempre, com a sua visão sistêmica, destacando como que o sistema se reinventou nesses últimos anos, né, em tão pouco tempo, como que a gente teve tantas mudanças, né, tantas conquistas, com ousadia e criatividade, né, como o presidente mencionou, conseguindo reverter um prognóstico assim, bastante sombrio, né, pelos estudos que estavam sendo feitos há alguns poucos anos atrás, e como que em poucos anos foi criado um novo modelo, né, de previdência, como o presidente mencionou, mais moderno, mais flexível, mais tecnológico, disruptivo, competitivo, né? Então foi muito interessante, eu acho, ter essa visão geral, sistêmica mesmo que o presidente nos trouxe, e trazendo ao final também ali a importância da flexibilização do PGA para fazer uma alavancagem, né, dos planos, das entidades, para o fomento do setor, para o ganho de escala. Eu acho que foi muito interessante nesse sentido. O Dr. Silvio Rangel fez uma brilhante abordagem também regulatória e sistêmica ali do nosso setor, né, com a sua visão de gestor, salientando inclusive a importância desse ganho de escala para as entidades e os impactos que essa flexibilização do PGA podem trazer, os impactos positivos, né, na boa governança, na boa gestão das entidades, e trazendo várias reflexões e propostas ali ao final, que eu acho que vários pontos ali, principalmente nas suas reflexões e conclusões, eu acho que trazem muitas provocações para desdobramentos, né, dentro do nosso setor e para aprofundamento em algumas discussões que o Dr. Silvio Rangel trouxe na sua brilhante exposição. O Dr. Geraldo também fez uma análise contábil ali de grande profundidade, né, com exemplos assim, né, até para quem não é da área jurídica, nós somos da Comissão Leste de Assuntos Jurídicos, né, mas foi bastante didático ao ponto da gente nós que somos das ciências sociais, assim, né, aplicadas, fomos capazes de entender, né, a importância e as diferenças ali, trazendo todo esse histórico legislativo e da própria regulação também, toda essa evolução na parte contábil, esclarecendo vários aspectos técnicos relevantes e alguns pontos de reflexão também. Bom, eu queria trazer algumas perguntas aqui
para a gente fomentar a discussão, trazer algumas reflexões. E queria direcionar a primeira pergunta para o nosso presidente, doutor Luiz Ricardo. Queria perguntar qual que você acha que seria a tendência de flexibilização do PGA hoje? Há alguma possibilidade de esperar alguma alteração ainda esse ano, eventualmente, né, de flexibilização das regras ali do PGA? A ABRAP tem alguma proposta nesse sentido, presidente? Cauã, obrigado aí pela pergunta. Como eu havia comentado, tem sim, né? Eu acho que é fundamental que a sociedade civil paute os interlocutores do governo para que aquelas questões sejam debatidas e venham aí a ser praticadas. Então, a ABRAP, dentro de um estudo que se iniciou ali na Comissão de Contabilidade, sob a liderança do Geraldo, e, de novo, né, a gente já vem discutindo essa flexibilidade do PGA no ambiente do nosso órgão de regulação. Nosso conselheiro Jarbas de Biagi, que representa a gente lá no CNPC, tem tido aí uma proximidade muito grande com os debates, e a gente vem pautando, vem levando, vem debatendo, e a nossa expectativa, até fruto dessas conversas que a gente vem mantendo aí com os interlocutores do governo brasileiro, é que o tema esteja no CNPC já, se não na próxima reunião, agora em outubro e em novembro. Então, a gente quer levar o quanto antes esse tema. A gente sabe a importância dessa flexibilização para a gente permitir que as entidades tenham aí condições de investimento dando musculatura, como a gente já disse, né? Então, o tema tá na pauta, né? O tema vem sendo debatido, ele já tem todo o suporte técnico, a ABRAP já tem uma minuta de resolução com exposição de motivos, com fundamento, que é um pouco disso tudo que a gente discutiu aqui. Então, a nossa expectativa é que, se não sair esse ano ainda, temos aí na fila debate de CNPJ, né, para esse ano, temos o debate da alteração da 4661, do Conselho Monetário Nacional. Enfim, a gente está com um monte de tema aí em debate, e a flexibilização do PGA é mais um. Então, se não sair ainda esse ano, eu acho que certamente aí ao longo dos debates do CNPC deve haver a instituição de algum GT, de um grupo que aprofunde mais esses estudos, o que a Previc já vem fazendo, né? Então, se não sair ainda esse ano, a expectativa é no começo do próximo. Aí a gente está com esse tema já revisitado, consolidado e reestruturado. Eu acho que é um pouco disso. Perfeito, doutor Luiz Ricardo. Eu gostaria de direcionar, doutor Luiz Rangel, uma pergunta aqui que foi colocada no nosso chat pelo César Cardoso. Ele pediu o seguinte: você poderia explicar um pouco mais a parceria com as seguradoras? Parece-me que significaria prestação de serviço vedada pelo parágrafo único do artigo 32 da nossa Lei Complementar 109, de 2001. Tanto que a resolução CNPC número 17 de 2015 disciplina quando a entidade fechada pode contratar seguro para dar cobertura ao plano administrado, não para sinistros envolvendo diretamente os participantes. No mesmo sentido, a resolução 385 de 2020 da SUSEP. Pode falar um pouquinho, Silvio, por favor? Ok. Então, eu só vou separar, e talvez o exemplo ali seja oportuno, até para diferenciar. Por exemplo, quando uma entidade contrata um seguro relacionado ao seu objeto de prestação de serviços, no caso, cobertura do próprio plano previdenciário, esse é o objeto do serviço dela, ou seja, o plano previdenciário é o seu objeto, e isso está regulamentado, logicamente, nas normas ali até mencionadas por quem fez a pergunta, né? É diferente de um serviço, primeiro, que não é objeto da entidade. Por exemplo, vou citar o caso seguro de automóvel, só para, né, ou mesmo seguro para cobertura de outros riscos que não sejam diretos, prestados pela própria entidade, né? O próprio caso de, por exemplo, nós temos planos CDs, que não tem cobertura de riscos, né, de morte e invalidez, e esses riscos são complementados mediante apólices, né, que são negociadas, são cobertas pela própria seguradora, né? Então, tem casos em que os riscos e o objeto é intrínseco à própria entidade, tem outros casos que não. Tá? Eu estou mencionando esses outros casos que não, e não vou meter aí a seguradora. Eu mencionei aqui, por exemplo, uma parceria com uma DTVM. Tá? Nós sabemos, por exemplo, de entidades que estão fazendo parcerias com algumas distribuidoras de investimentos,
né, no modelo aí de marketplace, por exemplo, onde no site da própria entidade você pode investir e pode alocar recursos no plano previdenciário e pode comprar, de repente, tesouro direto, investir em outros. Isso está aparecendo no site da entidade, mas, na verdade, a prestação de serviços não é feita pela entidade, a prestação de serviços é feita por um terceiro, né? E o que há ali? Ali há simplesmente uma remuneração, tá, por ser a porta de entrada. No caso, a entidade está sendo a porta de entrada para aquele cliente que vai estar negociando diretamente uma operação de investimento diretamente com o prestador de serviços, né? A única relação que existe ali é uma remuneração em termos de receita administrativa. Então, eu acho que seria interessante separar, né, uma coisa de outra. Logicamente que em alguns casos isso é intrínseco, isso é da natureza do nosso negócio, e esses seguros, no caso, principalmente quando envolve reservas, né, questões de benefícios vitalícios, isso está vinculado e até regulado em função de ser vinculado ao nosso próprio negócio, ao nosso próprio objeto de prestação de serviço, em outros casos não, né? Então, só diferenciar aqui, esses outros casos em que não estão vinculados ao objeto, que eu até mencionei, que a prestação de serviços não poderia ser direta da entidade, mas isso não impede, o fato de eu não prestar o serviço, não impede de ter uma receita administrativa vinculada àquele serviço prestado por terceiros, né? Não vejo vedação nesse caso, mas também acho que, para maior segurança jurídica, mesmo não tendo a vedação, deveríamos ter uma previsão expressa em relação a isso, né? Apesar de eu não enxergar a vedação. Mas, logicamente, isso é a minha reflexão e essa provocação, eu tenho certeza que vocês aí do meio jurídico, essas provocações que vão ser feitas aqui, elas não vão terminar aqui, logicamente, os debates vão se prosseguir, né? E isso aqui é um ponto de partida justamente para a gente aprofundar na discussão, né? Logicamente, nesse momento, né, e aí, assim, nós precisaríamos intensamente da colaboração do meio jurídico em relação à criação das próprias teses que embasem a discussão e o fomento, né? Eu estou fazendo essa observação porque a gente pode construir teses para vários pontos de vista, e todas elas igualmente válidas, né? A gente pode defender um ponto de vista ou defender outro, né? E aqui, logicamente, eu só estou fazendo esse apelo, e a gente precisa do suporte jurídico nesse sentido, para que, diante dessa necessidade, dessa criatividade, para termos necessidade de novas fontes de receita alternativas, o meio jurídico aí, vinculado ao sistema de previdência complementar consiga nos dar o suporte necessário, dentro daquilo que for viável, logicamente, né, e de forma consistente, mas consiga dar o suporte para que a gente viabilize essas teses e justifique isso perante o próprio órgão regulador, né? Então, acho que essa coesão do sistema na defesa de alguma dessas teses vai ser muito importante perante o próprio órgão regulador. Se a gente chegar dividido, né, nós já tivemos, né, e eu participo de discussões regulatórias em várias delas em muitos anos, né, e sempre que a gente chega dividido perante o órgão regulador, com a construção da tese, mas IC e tal, né, o órgão regulador não precisa nem de muito argumento para refutar as nossas propostas, né, porque elas surgiram dentro do próprio sistema, as dúvidas, né? Então, é importante que, quando isso for para o órgão regulador, a discussão ela já esteja bem consistente, bem consolidada, para que, nos debates lá no âmbito do CNPC e da própria Previc, a tese já esteja bem defendida. Se me permite, Cauã, deixa eu dar um pitaco aqui de alguém que passou por um fundo instituído nascendo do zero, né? E aí estou falando de OABPrev São Paulo, aqui com toda a autoridade do Dr. Jarbas, que é o diretor, como dos diretores comandantes lá, e quanto foi fundamental essa parceria com a seguradora para a entidade chegar onde ela chegou agora, né? A gente vem convivendo nesse ambiente de exteriorização, terceirização do risco, né, dentro dessa parceria, naquilo que nos une com a seguradora, e digo aí, é uma relação de sucesso, né, no ambiente, repito, dos fundos instituídos. A terceirização e essa exteriorização do risco, até porque não é da nossa essência, nem poderia ser o nosso segmento correr risco, né? Além de ser um caso de sucesso, é uma imposição regulatória, né? Então, o jogo aí está devidamente demarcado, estamos jogando nas 4 linhas da estrutura legal e regulatória do nosso segmento, para fazer um paralelo de comparações aí que estão falando dessas 4 linhas. E um outro ponto, estamos num ambiente de direito privado.
tudo que não é proibido é permitido, né? Aí dentro da legalidade. Então, eu acho que é importante, sim, buscar o aprimoramento, mas destacar essa fonte de receita extraordinária que vem dessa parceria, autorizada no ambiente de regulação e no ambiente legal, é um dos frutos de sucesso do crescimento dos fundos instituídos. Então, é só para trazer um pouquinho aqui essa experiência foi fundamental. Lá em 2003, né, Jarbas, quando a gente integrou aquele grupo que trabalhou na estruturação, no nascedouro da OBPrev São Paulo. Era uma grande preocupação para a gente na época. Perfeito, perfeito. Presidente Silvio, obrigado pelos esclarecimentos. Vou finalizar aqui, a gente está, né, já na parte final aqui, vou fazer a última pergunta que chegou pelo nosso chat do José Carlos da ANCEP, direcionando para o Dr. Geraldo de Assis, e ele pergunta o seguinte: tendo em vista os diversos critérios de rateio das despesas administrativas, no seu entendimento, qual seria aquele ideal de modo a não prejudicar os planos envolvidos? O critério de rateio de despesa administrativa, né, por mais objetivo que seja, ele tem o grau de subjetividade. Então, realmente, a gente tem que conhecer a estrutura da entidade para identificar qual é o melhor critério para aquela entidade em si. Tá? Mas, assim, o que nós percebemos aí dentro do segmento e que as entidades utilizam são sempre duas variáveis, tá? Que é patrimônio, recursos garantidores e número de participantes, que é gestão de ativos e passivos, né? Então, é o que é mais comum. Agora, claro, eu já vi algumas entidades pegarem ali e segregarem isso mais, pegam a parte dos ativos, patrimônio, o que dá mais trabalho? É renda fixa, renda variável, empréstimos, imóveis, segregar na parte do passivo. O que dá mais trabalho? É um participante ativo, se ele é ativo, ele é autopatrocinado, ele é um BPD ou é um assistido, e vão fazendo quebras para chegar em determinados percentuais, tá? O que eu sempre costumo dizer é o seguinte, tá? Eu sou extremamente favorável a critério de rateio simples, que seja auditável, porque implementar um critério de rateio tem um custo para a entidade. Tá? Então, quanto mais você aprimora aquele critério de rateio, você vai reduzindo os níveis, automaticamente o seu custo de controle desse critério de rateio ele vai aumentar. E eu mostrei para vocês na apresentação que nós estamos fazendo um critério de rateio para controlar um valor que não é tão substancial. Tudo bem, são os 98%. Mas aquele valor que está entrando ali dentro do critério de rateio, se nós olharmos ali, se eu tiver um custo muito mais alto para executar o critério de rateio, automaticamente no custo-benefício da entidade ele fica inviável. Então, eu sempre recomendo para as entidades, quando vai fazer um critério de rateio, parte dos dois princípios básicos, recursos garantidores e número de participantes e assistidos dos planos. Faz ali um mix dos dois e automaticamente você acha o critério de rateio. Ali você tem uma grande chance de não inviabilizar nenhum dos planos de benefícios que a entidade administra, fazendo esse critério de rateio único e especificamente. Obrigado, Geraldo. É claro que não dá para fazer uma fórmula, né? Mas com certeza são nortes aí importantes e bem interessantes mesmo de serem utilizados aí no nosso sistema. Bom, então, já que a gente está no nosso tempo aí já apertado, eu queria agradecer novamente, renovar os meus agradecimentos, renovar aí os parabéns a esse grupo de participantes aí de altíssimo nível que brindou aí a nossa webinar, agradecer novamente em nome da nossa Comissão Leste de Assuntos Jurídicos. Realmente foram muito ricas as discussões e só temos a agradecer a todos também que participaram conosco e enriqueceram essas discussões no dia de hoje. Passo a palavra novamente para a Priscila. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cauã. Conseguimos atender as perguntas e comentários, então eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação dos palestrantes, a Comissão Técnica Leste de Assuntos Jurídicos pela iniciativa, o doutor Jarbas e o doutor Brum, e também a todos vocês que participaram dessa manhã. E assim, chegamos ao final de mais um importante webinar. Lembrando que a gravação estará disponível no nosso canal no YouTube. Nos encontramos em breve, um bom dia e ótimo final de semana. Tchau, tchau!
Bom dia, obrigada.